Olá, queridos titânicos e queridas titânicas. Hoje uma aula especial, né? um aulão para vocês assistirem no horário que vocês tiverem condições, né? Tarde, manhã, noite, madrugada. É um aulão FUVEST, tá? Mas agora eu quero deixar bem claro como vai funcionar esse aulão, tá? Eu vou fazer no sistema de estudo dirigido. Eu acredito que dê em torno de 60 minutos, 70 minutos, mas o objetivo é que você tenha uma noção, uma reflexão, né, acerca da redação FUVEST, né, sua estrutura, seus critérios de correção, como usar a coletânea, como produzir um título, lembrando que o título na FUVEST é obrigatório. Então o objetivo é esse material ele foi preparado com bastante carinho, tá? E é para vocês, após a aula, após vocês assistirem a aula, estudarem, né? Reservarem 1, 2, 3 horas aí para vocês estudarem o material, tá? Então o material está bastante completo nesse sentido. E eu não vou trabalhar só o texto dissertativo argumentativo, eu vou trabalhar também a crônica. Como vocês sabem, a FUVEST fez em abril deste ano, a própria FUVEST fez um simulado redacional. E nesse simulado, pelo menos era a proposta do simulado ser uma prévia de como seria a prova de redação da FUVEST em dezembro. Então ela solicitou um texto dissertativo argumentativo e também uma crônica. Então hoje eu vou trabalhar com vocês o texto dissertativo argumentativo, que é já uma prova tradicional da FUVEST, é um gênero tradicional da FUVEST, e vou trabalhar com vocês a crônica, né? Porque vai que alguns alunos optem pela crônica, tá? E lembrando que na minha leitura, na minha perspectiva, a crônica também vale a pena você compreender, porque a crônica é uma narrativa do cotidiano e normalmente em primeira pessoa. Então, em tese, tá? Eu acredito que seja um gênero mais acessível do que o texto dissertativo argumentativo, tá? Mas vamos lá, acompanhe comigo, ó. Tá? Como eu disse a vocês, vai ser um estudo dirigido, mas eu vou solicitar que vocês assistam normalmente essa aula, evitem acelerar, tá? Para vocês assistirem, vamos tomar uma atitude contra o que tem feito a maioria. A geração de vocês não tem muita paciência para assistir uma aula, para ouvir um livro, para ouvir um podcast. Vocês têm uma mania de acelerar isso daí. E neste acelerar, né, você não assimila, isso é científico, viu gente? Você não assimila corretamente o conteúdo, você não compreende a estrutura, você não entende como inserir a coletânea, né, trabalhar com a coletânea, dialogar com a coletânea, porque é tudo muito rápido, né? E quando é tudo muito rápido, você não aprimora o conhecimento, tá? Então ouçam a voz da experiência. Vamos lá então, ó. Trabalhando com vocês aqui. O encontro de hoje, ele tem um nome, tá? Entre o like e o esgotamento, a cobrança por felicidade permanente. Esse daqui é o título da aula de hoje e poderia ser o título da sua redação FUVEST também, tá? Vamos lá então. Primeiro, uma discussão sobre a contextualização, ó. Os textos da coletânea mostram como hoje existe uma pressão para parecer feliz o tempo todo, o que gera a chamada positividade tóxica. A psicologia aponta que reprimir emoções negativas, tristeza, medo, raiva, aumenta o sofrimento psíquico e enfraquece a resiliência. A filosofia e a sociologia mostram que essa felicidade obrigatória
é alimentada pela sociedade de consumo e pelo neoliberalismo, que transforma o bem-estar em produto e cada indivíduo em empreendedor de si, sempre performando sucesso. As redes sociais reforçam esse cenário ao exibir vidas perfeitas e discurso good vibes only, apagando problemas estruturais. A Organização Mundial da Saúde, por fim, alerta que esse silenciamento das dores dificulta o reconhecimento de transtornos mentais e atrasa a busca por ajuda, afetando diretamente as relações humanas e a saúde mental. Aí nós temos uma coletânea bastante típica da FUVEST, né? Nós temos um texto imagético aqui, né? Nós temos uma imagem e o texto, vamos lá, ó. O primeiro texto, só para lembrar, primeiro eu vou analisar a coletânea, depois vou fazer uma leitura da redação, em seguida analisar as partes da redação, tá? Então é uma oficina virtual, tá? Não é uma live tradicional em que a gente conversa, troca muita ideia, é uma oficina virtual. E como é oficina virtual, a gente tem que acompanhar o material. Então vamos lá, ó. Texto 1. Estudos da psicóloga norte-americana Susan David, da Universidade de Harvard, demonstram que a tentativa de suprimir emoções negativas produz efeitos opostos aos desejados. Aumenta a ansiedade, eleva o cortisol e reduz a percepção de autenticidade nas relações sociais. Para David, a positividade tóxica consiste na pressão para manter uma felicidade constante, negando conflitos internos legítimos. Essa negação emocional, afirma a pesquisadora, pode prejudicar a saúde mental e limitar o desenvolvimento da consciência. Os nossos alunos, nós trabalhamos numa das revisões da VUNESP, nós trabalhamos um tema que foi da VUNESP, que tem tudo a ver com o tema de hoje. O tema foi Tudo Bem Não Estar Bem, inclusive esse texto está nesta coletânea, tá? Então foi um tema da VUNESP que partiu de uma frase da Naomi Osaka, uma tenista, né? Que há 3 ou 4 anos, né? Ela abandonou o circuito de tênis Roland Garros, né? Justamente porque não estava bem, mentalmente falando, né? E ela sai dizendo que ela precisava cuidar da saúde mental. Então ela diz, tudo bem não estar bem, tudo bem ter angústia, tudo bem ter depressão, tudo bem ficar deprimido, tudo bem o sofrimento. São sentimentos negativos, mas que de alguma forma amadurece o ser humano. Aí nós vamos para o texto 2. Entra Theodor Adorno, um clássico da escola de Frankfurt. Ao criticar a cultura da felicidade fácil, Adorno observa que a sociedade de consumo transforma o bem-estar em mercadoria. Nessa lógica, o indivíduo é induzido a exibir satisfação permanente como provar sua própria utilidade social. Assim, sentimentos de tristeza ou impotência tornam-se sinais de fracasso pessoal. A ditadura do sorriso, implícita na vida moderna, opera como coerção simbólica. Não sentir-se feliz é quase uma violação social. Você não sorrir, você não manifestar felicidade, bem-estar nas redes sociais é quase uma violação social. Então vamos agora para o texto 2, texto 3. Texto 3. Segundo o levantamento da Time, plataformas como Instagram e TikTok impulsionam o mercado multimilionário de influenciadores motivacionais que dificultam mensagens de otimismo amplificado. A pesquisa destaca que o excesso de good vibes only cria um ambiente no qual problemas estruturais, precarização do trabalho, desigualdade, adoecimento mental são reduzidos à falta de pensamento positivo. Especialistas afirmam que esse discurso individualiza a responsabilidade e obscurece questões sociais
que exigem ação efetiva. Então ele diz que problemas estruturais como precarização do trabalho, a questão da desigualdade, o adoecimento mental, o sofrimento em relação à saúde mental são reduzidos à falta de pensamento positivo. Ou seja, o cidadão ele é culpabilizado pelo sofrimento, tá? Por não agir positivamente, por não ter um pensamento positivo. Estamos falando aqui da positividade tóxica, tá? Vamos lá então. Aí nós temos no texto 4 um clássico da sociologia e da filosofia contemporânea, uma obra de Byung-Chul Han, A Sociedade do Cansaço, de 2010. Vamos lá, ó. Para o filósofo sul-coreano Byung-Chul Han, a sociedade neoliberal produz sujeitos empreendedores de si mesmos, sempre pressionados a otimizar o próprio desempenho. A positividade excessiva, típica do discurso "você consegue tudo", converte-se em instrumento de autoexploração. O indivíduo sente-se culpado quando falha, pois acredita não ter pensado positivo o suficiente. Para Han, o excesso de positividade destrói o espaço do descanso, da vulnerabilidade e reflexão crítica, né? Vocês podem observar que os textos apresentam, eles externam o que é a positividade tóxica e as suas consequências, né, para o cidadão, para o indivíduo, né? Aí nós vamos agora para o texto 5. O texto 5 é um texto da Organização Mundial da Saúde. Aqui é um texto que trabalha com números, com dados. A Organização Mundial da Saúde alerta que uma em cada 8 pessoas no mundo vive com um transtorno mental e que práticas de negação emocional dificultam a busca por tratamento. O relatório critica a normalização de mensagens que associam tristeza à fraqueza e destaca que políticas de saúde pública devem promover acolhimento emocional, não a imposição de um otimismo compulsório. A supervalorização da felicidade contínua, afirma a Organização Mundial da Saúde, compromete a identificação de quadros depressivos e pode atrasar intervenções necessárias, tá? Então quando se fala em felicidade contínua, porque a felicidade ela não é permanente, né? Ela é composta por situações, por momentos, por fatos. E quando se fala na felicidade contínua, é um aspecto da positividade tóxica. E aí nós vamos agora para o texto 6, que esse mesmo texto aqui, essa mesma imagem apareceu na proposta da VUNESP há uns 3 ou 4 anos, em que o tema foi "Tudo bem não estar bem?". Vamos lá, ó. Texto 6. Naomi Osaka afirma na capa da revista Time há alguns dias: "It's okay to not be okay". A tenista que havia abandonado Roland Garros para cuidar de sua saúde mental confirmou em um texto em primeira pessoa a pressão que sofreu nos últimos meses. Falou também da importância de trazer à tona o debate sobre a saúde mental em nosso tempo, e não só no esporte. Espero que algumas pessoas entendam que está bem não estar bem, e está bem falar disso. Há pessoas que podem ajudar e, em geral, há luz no fim de qualquer túnel. Então, apesar dessa saída dela, né, da competição, ela saiu, mas saiu com uma certa dose de esperança. Ela queria cuidar da sua angústia, da sua ansiedade, porque veio à tona toda a depressão. Foi um momento da vida dela que ela não conseguiu trabalhar a pressão social, a pressão dos patrocinadores, a pressão dos governantes, pressão da família, a pressão do círculo de amizades. E ela resolveu dar um tempo e saiu da competição. E agora, então, eu quero fazer com vocês uma leitura de uma redação nota máxima que segue esse padrão. Mas antes, vamos lá, ó. Com base na leitura
dos textos motivadores em seus conhecimentos prévios, redige uma dissertação argumentativa em prosa, em norma padrão da língua portuguesa, defendendo um ponto de vista para o seguinte tema: de que maneira a exigência social de felicidade permanente pode caracterizar a positividade tóxica e quais são suas consequências para as relações humanas e para a saúde mental. Então veja bem, na FUVEST você não só pode, como deve praticar o diálogo com a coletânea. Você pode trazer para sua coletânea, para o seu texto, ideias, princípios, referenciais históricos, referenciais sociológicos, referenciais geográficos, referenciais estatísticos, tá? Que estão na sua coletânea, tá? Então o que você não pode é copiar trecho, transcrever trechos, né? Então vamos lá, ó. E aqui tem mais uma recomendação ainda. Em seu texto, apresente um ponto de vista claro e articulado, desenvolvendo argumentos consistentes que relacionem passado, memória e leitura crítica da realidade atual, sem se limitar à paráfrase dos textos. E aí nós temos aqui as instruções que eu vou deixar por conta de vocês. Só lembrando que o título na VUNESP, né, na banca da VUNESP, na FAMERP, Unifesp, o título não é obrigatório. Na FUVEST o título é obrigatório. Você pode transformar a tese em título, você pode transformar a frase temática em título. O título ele deve trazer, na verdade, o eixo de toda a sua discussão. São de 2 a 5 palavras, que você deverá trazer, né, a essência da sua reflexão, do que você debateu, né? Então vamos lá. Vamos inicialmente ao primeiro texto. Uma redação belíssima. Vamos lá, ó. Olha o título: Entre o sorriso obrigatório e o silêncio das dores, tá? Fica a dica. Na contemporaneidade, a felicidade tem sido tratada como dever permanente, como se emoções humanas pudessem obedecer a um ideal de bem-estar contínuo. Esse cenário favorece a chamada positividade tóxica, termo que transforma sofrimento legítimo em falha pessoal e estimula o ocultamento das vulnerabilidades. Tal dinâmica, ao pressionar indivíduos a performar alegria constante, compromete a autenticidade das relações e gera impactos na saúde mental. Dessa forma, sustenta-se que a exigência social de felicidade permanente fragiliza os vínculos humanos e agrava o adoecimento psicológico, ao deslocar conflitos reais para a esfera da autosseparação e impedir o reconhecimento do sofrimento. Então, no último período, ele apresenta a tese e os 2 argumentos, tá? Daqui a pouco nós vamos detalhar essa redação parte por parte. Nesse sentido, a repressão de emoções negativas compromete a autenticidade das relações e intensifica a ansiedade, como apontam estudos contemporâneos em psicologia. O ambiente digital reforça esse processo ao difundir discursos motivacionais que ocultam vulnerabilidades em nome de uma imagem de produtividade constante, o que dialoga com a crítica de Theodor Adorno à cultura do consumo, segundo a qual o bem-estar é convertido em mercadoria e o indivíduo é pressionado a exibir um sorriso permanente como prova de adequação. Esse mecanismo evidencia que o imperativo da positividade atua como dispositivo de controle social, distanciando o sujeito de suas próprias emoções, impondo padrões artificiais de desempenho afetivo. A literatura ilustra esse efeito. Em O Estrangeiro, de Camus, o protagonista é julgado tanto por suas ações quanto por não expressar as emoções esperadas, indicando que até o sentir se tornou normativo na sociedade contemporânea.
Então ele dialoga com a coletânea, retoma Theodor Adorno, da Escola de Frankfurt, e insere também o Estrangeiro de Camus. Aí nós vamos aqui para o D2. Além disso, a positividade tóxica produz efeitos graves na saúde mental. A lógica neoliberal, analisada por Byung-Chul Han, centrada na ideia de vencer sempre, esse vencer sempre é um recorte da positividade tóxica, converte frustrações estruturais em culpa pessoal, o que dificulta a percepção do sofrimento e atrasa a busca por cuidados. Relatórios internacionais apontam que a normalização da alegria compulsória impede o reconhecimento de quadros depressivos e enfraquece políticas de acolhimento. Nesse cenário, a noção de reconhecimento proposta por Axel Honneth evidencia que a última recusa social da vulnerabilidade rompe a solidariedade e deteriora a convivência. Então, no D2, ele utilizou um repertório da coletânea e um repertório externo, Byung-Chul Han e Axel Honneth. Diante disso, a imposição da felicidade contínua não estimula bem-estar, mas silencia dores e deteriora relações humanas. Aqui ele apresenta a tese, ele retoma a tese. E lembrando que essa tese ela foi inspirada no título, como vocês viram. Romper com essa lógica exige compreender que o sofrimento não constitui falha, mas dimensão inerente da experiência. Assim, questionar a positividade tóxica torna-se condição para recuperar vínculos autênticos e para construir espaços sociais que acolham a complexidade das emoções humanas. Aí vocês têm, essa é uma redação nota máxima 50, vocês têm aqui os 3 critérios, critério 1, tema e argumentação, peso 4, estrutura e coerência, peso 3, linguagem, peso 3. Aí todas as notas todos os pesos são multiplicados por 5. 4 vezes 5, 20, 3 vezes 5, 15, 3 vezes 5, 15. Então 20 com 15, 35, 35 com 5, 40, 50. Tá? Só para lembrar que é a mesma pontuação. 50 é a nota máxima da Unifesp, mas a Unifesp, por ser VUNESP, segue os 4 critérios que eu já trabalhei com vocês aqui, tá? Aí tem um posicionamento da banca da FUVEST, tá? Abstração conceitual, critério 1, superou o senso comum ao tratar a felicidade como mercadoria, de acordo com Adorno, e como norma Camus, atendendo à exigência de capacitação de abstração da FUVEST. Projeto de texto, critério 2, execução perfeita do plano traçado na introdução. Causa, pressão de mercado. Consequência, culpa, tendo como referência Byung-Chul Han, síntese e o reconhecimento da vulnerabilidade. Precisão lexical, critério 3, vocabulário acadêmico, preciso, imperativo, coerção simbólica inerente, demonstrando domínio da norma culta e clareza expositiva. São os 3 critérios da banca da FUVEST. Agora nós vamos fazer o seguinte, essa mesma redação a gente vai analisar de uma outra forma. Agora, nós vamos, é uma técnica que eu comecei a desenvolver. Isso eu não faço só com o Enem, eu faço com o Enem, faço com a VUNESP e faço com a FUVEST também, tá? Vamos fazer aqui a análise das partes, preste atenção, acompanhe comigo. O título, entre o sorriso obrigatório e o silenciamento das dores. Qual é a função do título? Estabelece uma metáfora que contrapõe aparência, sorriso, e repressão emocional, silenciamento, antecipando criticamente o tema da positividade tóxica e suas consequências sociais. Mas qual é a dica? Monte a sua redação e após montar a sua redação, conferir, né, quem faz o rascunho, após passar a limpo, é que você deverá criar o seu título. Alguns já têm o título já bem
bem estruturado, bem pensado, bem elaborado, quando faz a leitura da coletânea, né? Quando faz a leitura da coletânea. Mas o que eu oriento sempre, para que o título seja um recorte da sua argumentação, um recorte do seu debate, eu oriento vocês a elaborar o título por último. Então vamos lá. Introdução, a contextualização. Na contemporaneidade, a felicidade tem sido tratada como dever permanente, como se emoções humanas pudessem obedecer ao ideal de bem-estar contínuo. Qual é a função da contextualização? Situar o tema na realidade atual, trazer o tema para o século XXI. Ampliação do tema. Esse cenário favorece a chamada positividade tóxica, fenômeno que transforma sofrimento legítimo em falha pessoal e estimula o ocultamento das vulnerabilidades. Função da ampliação do tema: expande o conceito, mostra sua complexidade. Ainda na introdução, problematização, ponte para a tese. Tal dinâmica, ao pressionar indivíduos a performar alegria constante, compromete a autenticidade das relações e gera impactos negativos na saúde mental. Função da problematização: apresenta o problema que exige explicação. E aí nós vamos para a última parte da introdução, tese e argumentos. Dessa forma, sustenta-se que a exigência social de felicidade permanente fragiliza os vínculos humanos e agrava o adoecimento psicológico, ao deslocar conflitos reais para a esfera da autossuperação e impedir o reconhecimento do sofrimento. Qual é a função do item 4? A função é apresentar uma tese clara e a apresentação dos dois eixos argumentativos. O argumento 1, que vai para o D1, fragilização das relações humanas, e o argumento 2, que vai para o D2, impactos na saúde mental. Vamos para o desenvolvimento 1 agora. Então vocês viram que é uma introdução, né, que apresenta 4 partes, tá? A contextualização, a ampliação do tema, problematização, ponte para a tese, e ela fecha com tese e argumentos. Desenvolvimento 1. Nesse sentido, a repressão de emoções negativas compromete a autenticidade das relações e intensifica a ansiedade, como apontam estudos contemporâneos em psicologia. Qual é a função do tópico frasal? Apresentar o tema central do parágrafo, estabelecer uma conexão com a tese. Item 2 do D1, exemplificação e integração de repertório. O ambiente digital reforça esse processo ao difundir discursos motivacionais que ocultam vulnerabilidades em nome de uma imagem de produtividade constante, o que dialoga com a crítica de Theodor Adorno à cultura do consumo, segundo a qual o bem-estar é convertido em mercadorias e o indivíduo é pressionado a exibir um sorriso permanente como prova de adequação. Função da exemplificação: traz repertório teórico, Adorno, e contextual exemplificativo, ambiente digital. Vamos lá. Parte 3 do D1, desenvolvimento de ideias. Esse mecanismo evidencia que o imperativo da positividade atua como dispositivo de controle social, distanciando o sujeito de suas próprias emoções e impondo padrões artificiais de desempenho afetivo. Função do desenvolvimento de ideias: explica a lógica do fenômeno e aprofunda a discussão. Parte 4 do D1, fechamento do parágrafo. A literatura ilustra esse efeito em O Estrangeiro de Camus. O protagonista é julgado tanto por suas ações quanto por não expressar as emoções esperadas, indicando que até o sentir se tornou normativo na sociedade brasileira. Função do fechamento: fecha o parágrafo, articulando o argumento central à crítica literária e reforçando a ideia de romantização das emoções. Só para lembrar que se você tiver alguma dúvida durante o momento que você está assistindo a aula, manda para o meu WhatsApp, tá? 1499
893-0395. Amanhã, no sábado, eu estarei de plantão para atender justamente o pessoal da FUVEST. A semana foi um pouquinho tumultuada, mas eu estou reservando no sábado para fazer isso daí, tá? 1499-893-0395, tá bom? Vamos lá então, desenvolvimento 2. Tópico frasal. Além disso, a positividade tóxica produz efeitos graves na saúde mental. Qual é a função do tópico frasal? Introduz um novo eixo argumentativo do texto, mostrando que além de afetar as relações, a positividade tóxica também causa danos à saúde mental. Item 2 do D2. Exemplificação e integração de repertório. A lógica neoliberal analisada por Byung-Chul Han, centrada na ideia de vencer sempre, converte frustrações estruturais em culpa pessoal, o que dificulta a percepção do sofrimento e atrasa a busca por cuidados. Qual é a função da exemplificação? Integra repertório filosófico de Byung-Chul Han para explicar como o sistema social transforma problemas estruturais em responsabilidade individual, conectando diretamente com o tema da positividade tóxica. Desenvolvimento de ideias. Item 3 do D2. Relatórios internacionais apontam que a normalização da alegria compulsória impede o reconhecimento de de quadros depressivos e enfraquece políticas de acolhimento. Função: aprofunda o argumento com base em dados globais, mostrando consequências concretas da positividade tóxica na identificação e no tratamento de transtornos mentais. E finalmente vamos ao fechamento do parágrafo. Item 4 do D2. Nesse cenário, a noção de reconhecimento proposta por Axel Honneth evidencia como a recusa social da vulnerabilidade rompe a solidariedade e deteriora a convivência. Função do fechamento: articula a teoria sociológica Honneth com o tema, mostrando que a negação da vulnerabilidade não só adoece o indivíduo, mas também prejudica os laços sociais. Nada a ver com a proposta do Enem, né? Como vocês podem observar aqui. Vamos agora para a conclusão. A conclusão tem retomada da tese, síntese dos argumentos, e o fechamento crítico. Vamos lá então, ó. Retomada da tese, conclusão. Diante disso, a imposição da felicidade contínua não estimula bem-estar, mas silencia dores legítimas e deteriora relações humanas. Vocês já observaram que isso aparece na introdução como tese e ela aparece também com outros termos no título. Função da retomada da tese: retoma a ideia central defendida no texto. A positividade tóxica funciona como coerção emocional, que prejudica tanto o indivíduo quanto as relações sociais. Como é uma conclusão por síntese, vem agora a síntese dos argumentos. Romper com essa lógica exige compreender que o sofrimento não constitui falha, mas dimensão inerente da experiência. Neste segmento, o vestibulando sintetiza o percurso argumentativo ao reafirmar que reconhecer o sofrimento como parte da condição humana é essencial para superar os efeitos nocivos da positividade tóxica discutido nos parágrafos anteriores. E o fechamento crítico com a problematização. Assim, questionar a positividade tóxica torna-se condição para recuperar os vínculos autênticos e para construir espaços sociais que acolham a complexidade das emoções. Função: encerra o texto com uma reflexão crítica, ampliando o debate ao apontar a necessidade de transformar práticas sociais para restaurar a autenticidade e acolhimento emocional. Um fechamento que aprofunda o problema e convida à reflexão social. Então eu fiz um estudo dirigido sobre o tema da redação, né? Na verdade foi positividade tóxica. Não trabalhei repertório, não trabalhei argumento, porque não é objetivo, é um aulão de revisão.
eu trabalhei com vocês, foram 12 aulas, com a aula de hoje, o aulão de hoje, são 12 aulas trabalhando FUVEST, né? Foram 10 aulas trabalhando FUVEST e 2 repertórios e 2 simulados explicativos. Agora, meus queridos e minhas queridas, eu quero trabalhar com vocês um gênero que alguns alunos mostraram-se bastante interessados, tá? Por quê? Porque a redação da FUVEST, a redação argumentativa, eu acho que é muito mais mito do que realidade. Os alunos eles não se sentem capazes de montar uma redação padrão FUVEST, um texto dissertativo argumentativo. Mas vocês observaram, essa é uma redação simples, em que dialogou com a coletânea, usou repertórios da coletânea e usou repertórios externos também. Né? Um excelente texto, nota máxima, vocês viram. Mas aí alguns alunos pediram para que a gente trabalhasse uma crônica, né? Porque pode ser o segundo gênero cobrado pela FUVEST, você vai ter que escolher um dos dois. E no simulado de abril, quando a FUVEST propôs que os vestibulandos tivessem acesso a um modelo de prova de 2026, tá? Ela propôs a dissertação argumentativa e propôs também a crônica, e na crônica ela foi bem objetiva, como essa daqui, ó. Redige uma crônica que envolva um episódio de positividade tóxicas. Então, vamos passar rapidinho aqui para as características da crônica. É uma crônica reflexiva, né? Normalmente a crônica aborda temas cotidianos, aborda eventos triviais e do dia a dia, muitas vezes inspirados em notícias, com o objetivo de fazer uma análise crítica ou reflexão sobre o assunto. Na verdade, a crônica você conta uma história de um momento específico, de uma situação específica. É uma história, já começa por aí. Então, início, meio e fim. Uma linguagem acessível. Você utiliza uma linguagem clara, simples e muitas vezes coloquial, próxima da conversa, para se conectar com o leitor, tá? Mas tomar cuidado com o uso do coloquialismo. Tom pessoal e subjetividade. O autor imprime sua visão de mundo, emoção e opinião sobre o fato, o que a torna um gênero subjetivo e por vezes emotivo. Breve e concisa. Deve ser um texto relativamente curto, com um número limitado de parágrafos, geralmente entre 4 e 5, respeitando o limite de linhas da prova, entre 25 e 30. Elemento descritivo narrativo. Embora possa ter um caráter argumentativo, sua base é a narração, ou também descrição de um episódio ou situação. O título é obrigatório e o título da crônica também deve trazer a essência da reflexão, a essência da narrativa. E aqui eu achei interessante porque essa coletânea ela já casa com esse texto, essa crônica, que também a banca deu nota máxima, 50, ela casa muito bem com a coletânea. Tanto é que ela utiliza como título a parte da frase da Naomi Osaka. Ela transforma em pergunta a frase da Naomi Osaka. Tudo bem não estar bem? Veja, então ela extraiu um fragmento da coletânea, do último texto, e tornou esse fragmento um título, tá? Já vale a dica aqui, preste atenção. Era uma terça-feira cinzenta, daquelas que pedem silêncio e café forte, mas o mundo lá fora gritava euforia. Ao abrir as redes sociais ainda na cama, fui atropelado por uma enxurrada de gratidão, sucos verdes e sorrisos bancos para as 6 da manhã. Parecia haver um decreto silencioso pairando sobre a cidade. Ser feliz tornou-se uma obrigação moral, e qualquer sinal de melancolia, uma falha de caráter imperdoável. No elevador encontrei o vizinho do 502. Seus olhos denunciavam uma insônia crônica, mas a boca se esticou num sorriso ensaiado ao me ver.
Dia maravilhoso, não? Disparou ele, ignorando a chuva lá fora e o peso visível em seus próprios ombros. Ali, naquele cubículo metálico, percebi a tirania da positividade tóxica, operando ao vivo. Não podíamos apenas existir e estar cansados. Precisávamos performar o sucesso emocional. Como se fôssemos nós mesmos mercadorias numa prateleira, vendendo a imagem de que está tudo bem, para não perder valor de mercado social. Engoli meu hoje não estou legal e respondi com certeza, tornando-me cúmplice daquela farsa coletiva onde a tristeza é tratada como um simples vírus contagioso a ser evitado a qualquer custo. Então ele fecha aqui, ó, tá? Trazendo a frase temática. Mais tarde, a questão da temporalidade faz parte da sua narrativa, porque normalmente você conta uma história, você conta um acontecimento. Mais tarde, no almoço, a tirania continuou digitalmente. O influenciador sorridente pregava que meu cansaço era apenas falta de mindset e que problemas estruturais se resolvem com good vibes only. Senti uma exaustão que ia além do físico. Era o peso de ser um empreendedor de si mesmo, culpado por não estar radiante enquanto o mundo desmorona. A exigência da felicidade permanente nos transformou em ilhas. Estamos cercados de gente, mas incapazes de conexão real, porque a conexão exige vulnerabilidade. E a vulnerabilidade foi banida pelo filtro do Instagram. Reprimimos a angústia, engolimos o choro e, ironicamente, adoecemos mentalmente na tentativa desesperada de parecer saudáveis e felizes para uma plateia que nem se importa de verdade. A conclusão. Ao fim do dia, resta a pergunta que paira no ar, rarefeito dessa positividade forçada. O quanto dessa felicidade obrigatória não está, na verdade, nos matando por dentro? Talvez a saúde mental não resista em sorrir o tempo todo, mas na liberdade revolucionária de poder dizer: hoje estou triste, e encontrar do outro lado não uma frase motivacional, mas um simples e humano acolhimento. Eu achei essa crônica sensacional. Nós temos aí a análise técnica, tá? É importante que vocês apreciem essa análise técnica, critério, tema e gênero, critério 2, estrutura e coerência, critério 3, linguagem, né? 20, 15, 15, então 50. Nós temos aqui os pontos de excelência, análise da banca, adequação ao gênero. Critério 1. O texto cumpre a função da crônica ao partir do cotidiano trivial, o vizinho no elevador, o scroll matinal, para alcançar uma reflexão universal filosófica. Evita o tom puramente teórico da dissertação, ancorando a crítica na experiência subjetiva do narrador. Narrativa e reflexão, critério 2. Estrutura temporal bem definida, manhã cinzenta, elevador, almoço, reflexão noturna. A progressão textual é fluida, alternando cenas narrativas, o sorriso ensaiado, com interpretações críticas, a tirania da positividade, sem perder a unidade temática. Expressividade, critério 3, uso de linguagem figurada e expressiva, atropelado por uma enxurrada de gratidão, cubículo metálico e ilhas, demonstrando domínio do registro literário exigido pelo gênero, sem descuidar da norma padrão. Partes identificadas e explicadas. Crônica FUVEST 2026. Título: Tudo bem não estar bem? Qual é a função do título? Estabelece uma provocação direta ao leitor por meio de uma pergunta retórica. Ao questionar um clichê de bem-estar, o título antecipa o tom crítico e reflexivo que permeará a narrativa, rompendo a expectativa de positividade automática. Introdução.
A ambientação e o conflito. Na introdução, item 1, gancho narrativo e atmosfera. Era uma terça-feira cinzenta, daquelas que pedem silêncio e café forte, mas o mundo lá fora gritava euforia. Função desse gancho. Situa o leitor no tempo e no espaço, o cotidiano trivial, cria um contraste sensorial, clima cinzentos versus euforia externa, que simboliza o conflito central do texto, a dissonância entre o estado interno do cronista e a exigência externa. Item 2, o incidente cotidiano. Ao abrir as redes sociais, ainda na cama, parecia haver um decreto silencioso pairando sobre a cidade. Ser feliz tornou-se uma obrigação moral. Qual é a função do incidente? Introduz o elemento motivador da crônica, o acesso às redes. Transforma um ato banal em um ponto de observação sociológica, definindo a premissa temática. A felicidade como obrigação moral, que é, no caso, a positividade tóxica. Vamos para o desenvolvimento. Ele desenvolveu em cenas 1 e 2. A cena e a reflexão. Vamos lá, ó. Na crônica, o argumento é construído através de cenas do cotidiano que evoluem para reflexões universais. Cena 1, o elevador, o palco social. A narração do trivial. No elevador encontrei o vizinho do vizinho do 502. Seus olhos denunciavam uma insônia crônica, mas a boca se esticou num sorriso ensaiado ao me ver. Dia maravilhoso, não? Disparou ele. Função da narração trivial. Concretiza o tema abstrato em uma cena palpável. O vizinho funciona como um arquétipo da sociedade do cansaço. O uso de detalhes visuais, olhos de insônia versus boca esticada, denuncia a hipocrisia social sem precisar de teorias complexas. 2. A virada reflexiva, o pulo do gato da FUVEST. Ali naquele cubículo metálico percebi a tirania da positividade tóxica operando ao vivo, como se fôssemos nós mesmos mercadorias numa prateleira, vendendo a imagem que está tudo bem. Função da virada é o momento em que o cronista transcende o fato narrado. Ele interpreta o sorriso do vizinho à luz de uma crítica estrutural, a mercantilização da imagem e a performance do sucesso, demonstrando a capacidade de abstração exigida pela banca. Cena 2. O almoço e o digital, a onipresença. Parte 1. A continuidade do conflito. Mais tarde, no almoço, a tirania continuou digitalmente. O influenciador sorridente pregava que meu cansaço era apenas falta de mindset. Função. Expande o cenário físico, o elevador para o virtual, mostrando a onipresença do problema. Item 2. A crítica existencial. A exigência de felicidade permanente nos transformou em ilhas. Estamos cercados de gente, mas incapazes da conexão real, porque a conexão exige vulnerabilidade. E ele conceitou o que seriam as ilhas, né? A função dessa crítica. A profunda crítica, o autor não apenas reclama da rede social, mas diagnostica uma consequência humana profunda, que é o isolamento, as ilhas, causado pela falta de vulnerabilidade. Isso atende ao critério de leitura crítica da realidade. Conclusão, a epifania. Retorno à narrativa e fechamento temporal. Ao fim do dia, resta a pergunta que paira no ar rarefeito dessa positividade forçada. Função do retorno à narrativa. Marca a passagem do tempo, manhã-noite, e fecha o ciclo narrativo, trazendo o leitor de volta para o momento presente da escrita. Item 2. A moral ou reflexão final. É a retomada da tese da crônica. Talvez a verdadeira saúde mental não resida em sorrir o tempo todo, mas na liberdade revolucionária de poder dizer: hoje estou triste, e encontrar do outro lado um simples e humano acolhimento. Função do fechamento. Não é uma solução ou proposta de intervenção como no Enem, mas uma mudança
de perspectiva, epifania. O texto conclui defendendo a vulnerabilidade como ato de resistência, liberdade provisória, respondendo à pergunta do título e consolidando a autoria. Eu fiz com vocês um estudo dirigido, né? Eu acelerei um pouquinho justamente para que nós ficássemos dentro da casa dos 60 minutos, para que vocês ouçam a aula, assistam a essa aula, tá? Vocês tiveram uma dissertação argumentativa, o modelo nota máxima, o detalhamento das partes, e aí eu trabalhei com vocês também uma crônica de acordo com o tema positividade tóxica, seguindo o padrão da crônica da FUVEST de abril de 2025, quando ela propôs aquele simulado nacional, tá? E fica a dica, quem tiver alguma dúvida, tá? Não tenha receio, manda para mim no 14 99 893 0395, que prontamente eu vou responder. Tá joia, meus queridos, minhas queridas? Tenham uma excelente prova nesse final de semana, tá? Fiquem com Deus, estarei na torcida por todos vocês. Um grande beijo, um grande abraço.